Bem-vindos ao Mutantes, o podcast da Unipaz São Paulo, a Universidade Internacional da Paz. Esse é um espaço de encontro que dá voz à educação pelo despertar de um novo olhar para o bem viver, para a harmonia e para a cultura de paz. Junte-se a nós e embarque nessa experiência rumo à plenitude do ser. Mutantes, a nova humanidade acontece agora. Eu sou Vivi Amarante, cantora, compositora, educadora para a paz, terapeuta transpessoal e aprendiz. E sou parte do Conselho Gestor da Unipaz São Paulo. E hoje eu tenho a honra, a alegria, estou muito feliz com esse encontro que eu tenho aqui hoje com o meu querido Daniel Castanho, um grande nome, uma grande inspiração, apaixonada pelo tema da educação. Para quem não conhece o Daniel é presidente do Conselho de Administração do Instituto e um dos fundadores da Ânima Educação. Tem o sonho de transformar o país por meio da educação. É graduado em Administração de Empresas pela Getúlio Vargas e especialização em Harvard Business School. Professor empreendedor, é membro do conselho de algumas empresas como a Inspiralha, a Escola Castanheiras, a Escola Lumiar, a ONG Gerando Falcões, é sócio de empresas como a Atmo Educação, Baema Educação e Ágatos Educação. Mas mais do que isso, o Daniel é um apaixonado, entusiasta e é muito lindo de ver a dedicação dele para transformar realmente o Brasil através da educação. Daniel, é uma honra, estou muito feliz com o nosso encontro, com essa conversa, que seja pura inspiração para quem for nos ouvir aqui. Seja muito bem-vindos, você mutante atuante nesse planeta. Eu adorei a maneira que você me apresentou, já, enfim, exagero, mas a maneira como você se apresentou, né? Eu achei mágico, principalmente quando você disse que você é uma aprendiz. É sobre isso. Né? Quer dizer, quando para ser mutante, né? Quando a gente está falando de ser mutante, de transformar, olha as palavras que se começa falando aqui, né? Quer dizer, então, você de alguma maneira ser um mutante é ter uma simbiose, é ser uma alquimista, não é isso? É transformar, tudo isso eu acho que faz parte da essência da vida. Então, uma honra, uma delícia, um prazer estar aqui com você. Muito feliz. E mutante ser mutante é estar em constante transformação, né? Estar em movimento. E você sabe que na Unipaz a gente fala que paz é movimento. O contrário de paz não é a guerra, é a estagnação. Se a gente não está em movimento, a gente estagna e a alma começa a adoecer, né? Então o convite é para transformação. É isso. Por esse mundo melhor. E que não, eu acho maravilhoso. Mas é isso, né? Quer dizer, porque para mim, olha só a provocação que você faz, né? Eu não sabia disso, quer dizer, paz é uma bela definição, paz é estar em movimento. Mas por quê? Porque se você estiver estagnado nos seus dogmas, no que você pensa, e não ter a capacidade de ouvir o diferente, não está aberto ao conflito de ideias, não está aberto a você repensar o outro e a si mesmo, e aí sim você de alguma maneira você está em guerra, até com você mesmo, não é isso? Quer dizer, então, acho que a maneira de você se livrar desse estado de guerra, digamos assim, o estado ruim, é se você está aberto ao novo. Inclusive, a definição para mim é: por que você vai para a universidade? Por que você vai para a escola? Você vai para conflitar os seus próprios pensamentos e a partir desse conflito você evoluir, você crescer, desenvolver o saber ouvir. Né? Então é muito do que você está falando já nesse começo aqui. Já, porque além de tudo, né, Daniel, o conteúdo hoje já está disponível para qualquer um acessar. Hoje na internet, você tem um celular na mão, você tem... na minha época, eu ainda sou da época da Barça. Eu também, né? Enfim, lógico. Né? E ficava horas na biblioteca, e hoje a biblioteca está na mão da pessoa. Hoje a escola, a faculdade, a universidade se torna... A gente fala que a Unipaz é a universidade do encontro. E é sobre isso, né, Daniel? Eu acho que o grande convite é um grande encontro para a gente ir ao encontro do outro, mas primeiro o grande encontro é da gente com a gente mesmo, né? Essa despertar da curiosidade para eu poder ser quem eu sou, eu preciso me conhecer. E eu acho que a grande mudança nessa caminho dessa nova educação precisa ser esse convite para esse lugar mais profundo da gente aprender quem eu sou para poder partilhar o melhor de si, né? Porque senão perde o sentido.
Olha só que coisa incrível que você falou, tá? E você falou assim, a Universidade da Paz é o encontro. Eu queria te provocar e falar assim, universidade é o encontro. Quer dizer, então, onde a universidade acontece? A universidade acontece e ela é esse lugar da evolução dos encontros. Como falei um pouquinho antes sobre o conflito de ideias e você conseguir entender quem você é. Quer dizer, então, é assim, a grande pergunta é se todo o conteúdo do mundo está de graça e online, por que você vai para a universidade? Exato. Então você vai para a universidade, como eu falei, para conflitar as suas próprias ideias, mas através desses encontros. Encontro do quê? Encontro de um aprendiz com o seu mestre, que eu estou falando do aluno com o professor. É o encontro da teoria com a prática. É o encontro do conhecimento com a sociedade. Então, a universidade é esse lugar indissociável. Você não sabe onde começa seja a parte online, seja o presencial. Você não sabe onde começa as empresas e onde acaba a universidade. Você não sabe onde começa quem aprende mais, se é o professor ou se é o aluno. Quer dizer, então, é esse lugar muito permeável dos encontros. E também do encontro de você com você mesmo. Né? Quer dizer, então, eu costumo dizer, eu defino a universidade, né, a palavra Ikigai, que é a confluência entre o que a gente faz bem, o que a gente ama fazer, o mundo precisa e o mundo paga para. Então você entenda o seguinte, que o Ikigai de uma universidade, o que a universidade faz bem, ama fazer, é desenvolver o Ikigai de cada uma das pessoas que estão lá. Esse é o nosso Ikigai. É isso que a gente faz bem, o que a gente ama fazer, o que o mundo precisa, o mundo paga para. Né? Fazer com que cada um consiga descobrir e, de alguma maneira, seja a sua melhor versão. Com certeza. Eu acho que esse é o grande papel da universidade. Então, é o lugar, no final do dia, é esse lugar dos encontros, e através desses encontros, se eles forem genuínos, verdadeiros, se você estiver presente, né, você vai evoluir. Tem um ditado indiano que ele fala, o segredo da felicidade é você estar onde você está. Olha, presença. É simplesmente isso, simplesmente presença. Então, quando você está naquele lugar, é você ter a capacidade de conseguir entender, compreender, refletir de uma maneira holística sobre tudo o que acontece na sua vida, não só sobre aquele conhecimento específico que algum professor está dando. Então, eu falo que a escola não acontece... Ninguém ensina matemática, história, geografia ou ciências. Você ensina através da matemática, através da história, através da geografia. Né? E aí sim, você ensina o quê? Habilidades, caráter, conhecimento, metaconhecimento. Então você desenvolve o seu ser de uma maneira holística, entendendo aquelas experiências, aquelas vivências, aquele conteúdo, aquele conhecimento, aquela informação, mas como um suporte desta sua evolução enquanto um ser. Como desenvolvimento humano, né? Com certeza. E o Roberto Crema, né, o reitor da Unipaz, ele tem uma frase que fala assim, ninguém transforma ninguém e ninguém se transforma sozinho, a gente se transforma no encontro. Exatamente. Né? É isso. Isso, e ele adapta também que ninguém cura ninguém, ninguém se cura sozinho, a gente se cura no encontro. Perfeito. E é isso, né? Tem o prefácio os 4... como é o nome lá? As quatro aprendizagens do... Não, o livro mexicano, que tem os 4... os 4 compromissos? Os 4 compromissos. O prefácio dos 4 compromissos, ele faz uma analogia muito incrível, né? Nesse negócio que ninguém cura ninguém, você se cura com o conhecimento do outro e tal. Ele fala que é como se a gente estivesse numa sala onde a gente só está vendo espelhos. Os outros são espelhos. Só que há uma fumaça, uma neblina entre nós, entre o espelho. Então você enxerga você mesmo, mas não com uma nitidez profunda. Então você enxerga lapsos de você no outro, e aquele lapso que você enxerga no outro, que na verdade o que te incomoda, o que te provoca, ou o que você admira, é o que você tem em você. Você não consegue admirar um outro se
aquilo que você admira não é um valor para você. Uhum. Se você não entende aquilo como algo valioso, aí você não admira. Né? Do mesmo jeito que você não se irrita com algo que você não consegue compreender. Então, os outros são sempre espelhos para que você possa evoluir cada vez mais e você possa ampliar o teu repertório. Porque até eu digo, quer dizer, e tem uma neblina, né? Então você tem que aprimorar a sua capacidade de enxergar, de se curar através desses encontros. E para que isso aconteça, você tem que estar aberto. Você tem que estar olhando o outro de uma maneira, eu falo que não é só com o olho, você tem que sentir de uma maneira mais profunda. Né? Quer dizer, então, eu adoro essa analogia, porque o que te incomoda é o que também tem dentro de você. Opa. Né? E você tem que resolver. Opa. É isso. Porque imagina o seguinte, imagina alguém falando um monte de coisa em russo, em chinês, uma língua que você não fala. Você não se irrita, ele pode estar te xingando, pode estar sendo sarcástico, pode estar falando um monte de besteira. Você não se incomoda, porque você não sabe nem o que ele está falando. Quer dizer, então você só vai se incomodar se você sabe do que o outro está falando. Se você sabe, do mesmo jeito, a admiração. Então essa eu falo, a escola, a universidade, você falou, a sociedade como um todo é um lugar de encontro, mas eu acho que a escola, a universidade é o lugar mais seguro da sociedade, mais seguro, onde você pode prototipar, pode arriscar, pode falar o que você quiser, você não tem medo de ser efetivamente errar, você, né? pode descobrir de uma maneira muito profunda quem você é. Esse é o verdadeiro papel da escola. Então você não vai para a universidade para você conseguir um emprego, isso é muito pequeno. Você vai na escola para você se desenvolver de uma maneira plena. Eu acho que estamos, assim, como espécie, como humanidade, num momento de uma mudança, eu falo assim, até antropológica, né? Depois que a tecnologia e a inteligência artificial entrou para as nossas vidas, né, Daniel? Eu acredito que também na escola, né, como a gente está falando, educação, escola, universidade, é um grande desafio e ao mesmo tempo é uma grande oportunidade de transformação para os espaços de ensino, uma adaptação realmente para uma oitavada, assim, de ser uma oportunidade para a pessoa que está ali realmente despertar, porque é isso, não é mais sobre input, né? É sobre, a partir de já tanto input, é tanta informação que a gente tem disponível gratuitamente, agora com a inteligência artificial, então, é despertar, é de dentro para fora, né? É fazer com que aquele ser que está ali desde criança, eu acho que não é nem só já informação, na Unipaz, vou fazer um parênteses aqui, na Unipaz a gente fala, quando a gente tem formatura, a gente fala em transformatura. Isso. Né? Então Perfeito. esse convite, e quando a gente faz uma transformatura, cada transformando, ele traz uma obra-prima, uma expressão artística do que foi aquele curso para ele, através de uma expressão da arte, assim, é bem bonito esse processo. Mas, assim, como é que você vê agora essa entrada da inteligência artificial exponencialmente? Como é que vai ficar? Eu acho que eu já te ouvi falar, né? Assim, a oportunidade, acho que a tecnologia está nos oportunizando sermos mais humanos, né? Isso. Através desse encontro, através dessa busca mundo adentro, o que vai fazer sentido? Eu acho que essa é uma palavra que traz muito sentido para o meu olhar, é encontrar sentido, porque em meio a tanta informação, a tanta distração também, né, Daniel? Veja, primeiro que, enfim, lindo o que você está falando, né? Eu até escutei outro dia que a gente não está numa era de mudanças, a gente está numa mudança de era, né? Quer dizer, então é algo muito mais profundo. E aí o formatura, né? Quer dizer, então, olha que legal, ele é um formado, né? Um formado, ele está formatado, né? Ele não está formado, ele tá ali em evolução. É esse processo como um todo. E aí, quais são os dos grandes desafios, um dos grandes problemas, uma das grandes dores da sociedade? Essa escola, ela foi... vou voltar um pouco. Na Grécia, você tinha um mentor e um mentorado. E aí, era uma educação personalizada, onde o foco era efetivamente cada ser, como ele ser a melhor versão dele, mas era para poucos, porque é um mentor e um mentorado.
Depois você tem uma mudança muito grande, aí você tem a escola que a gente vê hoje, que foi formatada até no Império Romano, em outras épocas, que era para você conseguir formar um grupo enorme de pessoas com uma mentalidade muito parecida. Quer dizer, então, e aí você tem a padronização para muitos. E aí você tem aquela escola que eu falo, é todo mundo enfileirado, toca um sinal, você vai tomar um sol e volta, parece um presídio, todo mundo vai, né, do mesmo jeito, as carteiras, aquela escola que a gente estudou e tudo mais, e é esse formato. Que momento que a gente está agora? E era uma escola de transmissão de conteúdo, cobra uma prova e dá um certificado. O momento que a gente está agora é uma personalização em massa. É entender quem que é a Vivian, qual que você quais são as suas habilidades, as suas competências. De novo, é o Ikigai, como que a gente consegue ajudar você a ser a sua melhor versão. Quer dizer, então, a escola não é esse lugar. Quando você falou no começo, eu tenho um propósito de transformar o Brasil pela educação. Transformar o Brasil pela educação não é ajudar uma quantidade enorme de pessoas a conseguir um emprego. Não é dar um curso onde ele vai lá e ele vai aprender um monte de coisas para depois prestar uma prova no final e de alguma maneira conseguir fazer um currículo para ter um emprego. É muito mais do que isso. Transformar o Brasil pela educação é criar esses espaços de evolução humana onde você pode ir a um lugar seguro para que você não tenha medo de ser você mesmo, para que você não tenha medo de mostrar sua vulnerabilidade, para que você não tenha medo de alguma maneira, não tenha medo de mostrar quem você é, suas deficiências e o que você quer fazer. E, ao mesmo tempo, tem algo maior do que desenvolver o autoconhecimento, para desenvolver a autoestima, né, para que você saiba fazer, para que você possa ser e tudo mais. Para mim, é um passo anterior, é desenvolver a autodescoberta. Porque primeiro você não sabe o que você não sabe. Depois você sabe o que você não sabe. Aí você sabe o que você sabe, até que aquilo lá passa a fazer parte da sua vida que você nem sabe que você sabe. Então, é profundo, aquilo já tornou parte do seu DNA, vou chamar assim. É quase como se tivesse uma mudança e você vai se tornando aquela pessoa. Mas a universidade é esse lugar de você conseguir, através de uma gama enorme, para que você seja um espaço para que você descubra aquilo que você nem sabe que você não sabia. E aí sim você aflora, você desperta. E a grande questão, quando você fala, são a transformatura, no sentido de você despertar a curiosidade. Então, no final do dia, você só aprende aquilo que você tem necessidade ou curiosidade. Então, o nosso grande papel é fornecer uma gama enorme de oportunidades, de possibilidades, de questionamentos, de tudo que você puder imaginar sobre esse mundo, para que você possa evoluir. Aí você está desenvolvendo muito da questão da descoberta. Né? Quer dizer, e aí sim você está ampliando a curiosidade. A gente está criando um learning lover. A pessoa tem o desejo de aprender o resto da vida. Você despertou ela sobre aquele papel no mundo. Né? Quer dizer, então, Santo Agostinho ele dizia que as pessoas que não viajam, você deve conhecer o mundo. Né? Porque as pessoas que não viajam é como se você só lesse uma página de um livro. E esse viajar, eu posso fazer a brincadeira do viajar de diversas maneiras, não é só viajar fisicamente, é viajar mentalmente, viajar espiritualmente, viajar de alguma maneira, conhecer diversos lugares e conhecer a si mesmo, viajar para dentro. Então, quando você tem essa oportunidade de viajar em todos os sentidos, no sentido da descoberta, no sentido de ter experiências que você nunca teve antes, aí sim você está criando esse ambiente onde o ter significado, ou seja, o dar sentido, ele também está profundamente ligado ao sentir. Quer dizer, então, para que aquilo tenha sentido, tenha significado, você tem que sentir aquilo. Aquilo tem que ser uma experiência. E aí sim você evolui de verdade enquanto ser humano. Porque a gente vem de um histórico assim que eu acho que estava muito embasado no racional, né? No conhecimento cognitivo racional. E acho que o grande, assim, para a gente ser inteiro, né, Daniel, porque acho que tem muito a ver com a sua proposta mesmo, é o convite da plenitude ao ser, a inteireza do ser, né?
E a gente aqui na Unipaz, dentro dessa abordagem transdisciplinar holística, a gente procura o equilíbrio entre a razão, a emoção, a sensação e a intuição, né? E essa dança, a dança dessas 4 funções psíquicas, razão, emoção, sensação e intuição, com as 4 fontes de conhecimento de ciência, arte, filosofia e as tradições espirituais, é que vai dando esse desenvolvimento de forma transpessoal, né? A dança, assim, por quê? Porque a gente vem de um tempo muito racional, muito ali, né, mais masculino, e o convite dessa entrada, dessa inteligência feminina, trazendo a intuição, trazendo, né, essa descoberta de quem eu sou, através da autoescuta, né? Você falou desse autoconhecer-se, esse equilíbrio dessas funções, transitando entre as formas do conhecimento das ciências, artes, a filosofia e as tradições espirituais, é que o ser vai se desenvolvendo, visando essa inteireza, porque acho que se fica só na razão, não é inteiro. E o Pierre Weil, né, que é o fundador da Unipaz, ele fala muito da ilusão da separatividade. A partir do momento que a gente se fragmenta, a gente não é inteiro. Se eu não estou dançando entre essas 4 funções, né? E o mais bonito, né, que eu falei, gente, eu vou amar falar sobre isso com o Daniel, é que na Unipaz a gente faz um link dessas 4 funções com os 4 elementos da natureza. Na verdade, isso Jung trouxe, né? O fogo, a água, a terra e o ar, com essa razão, emoção, intuição e sensação, com os aprenderes do Jacques Delors. Ou seja, a gente fez uma grande costura entre o aprender a conhecer, que é o conhecimento que tem a ver com o ar, o aprender a conviver, que a gente está falando do poder do encontro, né, que tem a ver com o sentir, com a água, com as águas, né, o aprender a fazer, que tem a ver com a sensação, com a matéria, com a terra, então o elemento terra, e o aprender a ser, que tem a ver com a intuição, que tem a ver com o fogo. Então, como é importante, é bonito, né? Nossa, É lindo. apaixonante, incrível. E por isso que o equilíbrio, a dança, né? Eu acho que o grande convite dessa nova educação, dessa educação que olha para um ser, né? Como você falou assim, com um universo que chega ali, não como números, e sim como um ser que tem né? O Buda dizia que todo mundo tem um tesouro, né? Para florescer e para entregar para o mundo, né? Quando a gente consegue integrar tudo isso nessa educação, a gente vai ter um monte de gente em plenitude servindo a vida. Não, isso tudo que você está falando é incrível. Eu acho que essa é a grande. Quando a gente está falando olha que incrível, né? Quando você coloca que a gente está num momento de mudança enorme da universidade, e eu falo isso o tempo inteiro e tal, e aí muita gente me pergunta, mas como a inteligência artificial vai mudar isso e tudo mais? Veja, a inteligência artificial, eu digo, ela está, de novo, a tecnologia vai devolver a humanidade para o ser humano, né? Quer dizer, você pode falar tanto dessa combinação da inteligência, a IA é a inteligência artificial, mas também a inteligência ancestral, né? Quer dizer, você tem que ter essa combinação toda, que é um pouco do que você está falando. Então, você imagina que incrível, tudo que você descreveu, eu estou falando como se fosse uma inteligência ancestral, da gente redesenhar a escola para ser esse lugar. Sabe o que acontece? Hoje, no mundo como um todo, eu vou falar Brasil, mas no mundo como um todo, você tem as grandes instituições que sempre deram segurança para o ser humano, tá? Então, o governo, não necessariamente, né, está dando segurança, não é isso? Quer dizer, grandes empresas também não. Por quê? Porque elas estão mudando muito. Antes você falava, não, eu entrei naquela empresa, eu vou depois de 35 anos me aposentar nela. Hoje as pessoas estão mudando, então já não é mais esse lugar. A família, ok, ainda é, né? A religião no sentido de, hoje está um monte de gente questionando os próprios dogmas de todas as religiões, de todas, né? O porquê daquilo, porque então você está se tornando muito mais ecumênico, no sentido de
de você transcender e achar que todas as religiões têm coisas certas, bacanas, mas também erradas. Então, você acha isso, mas você também respeita e gosta e admira coisas de outras religiões. Então, você está desenvolvendo a espiritualidade, ela sobrepõe a própria religião como um todo. E aí, qual que é o lugar grande seguro da sociedade? É a escola, é a universidade. E aí a escola não pode ser um lugar que traz aquele estresse, aquela rigidez. Tem que ser esse lugar muito mais flexível em cima do que você acaba de descrever. E é incrível. Quando você fala do conviver, do ser, do descobrir. E aí, essa brincadeira, né, que não é uma brincadeira, é algo muito permeável. Eu acho que essa é a palavra, né, essa fluidez entre tudo que você descreveu é que é lindo. Eu também falo que muita gente está baseado na razão e outros na emoção. Eu falo que tem algo no meio, né, que é a razão do coração. E a razão do coração, quem sabe, seja a intuição, como você falou aqui. Quer dizer, então, é você estar pautado em algo que não é a emoção e nem a razão, é algo no meio do caminho. E esta pauta, esse lugar que a universidade e que a escola tem que ser, para que você tenha essa possibilidade de ser esse grande artífice dessa transformação da sociedade. Então eu acho que os professores, eles serão, enfim, quem sabe as pessoas mais importantes da sociedade, entendendo a escola e a universidade como esse local do conhecimento, né, um lugar seguro, onde você possa ir, possa, de alguma maneira, ter essa fluidez aí para que você possa efetivamente evoluir. Você estava falando do encontro, né? Eu digo que o oposto do vício é a conexão. Né? Então, tem aquela experiência com os ratinhos, não sei se você chegou a ver, mas tem um ratinho onde ele vai lá e tem cocaína, heroína, sei lá o quê. E a mesma coisa acontece só quando ele está cheio de outros ratinhos juntos. Quando ele está sozinho, ele fica viciado e morre. E quando ele está com uma comunidade, ele vai lá uma vez, legal, mas ele não entra naquilo. Ele experimenta, mas ele não fica viciado. Então o vício, o oposto do vício é a conexão. O vínculo. Né? Então, quem sabe, o que é uma sociedade viciada? Né? É uma sociedade fraca no sentido que você precisa buscar outros recursos para dar um próprio significado para a tua vida ou para que você fuja porque você não tem significado na tua vida. Então eu poderia dizer que o oposto dessa fuga de você não necessariamente enfrentar você mesmo, você não necessariamente ter a coragem de abrir as portas para conseguir se conhecer, se descobrir, entender o quão precioso você quer dizer, a fuga disso é o vício. E você está viciado em, seja do que for, viciado em droga, viciado workaholic. Por que é o workaholic? Ele foge do resto. Ele não quer enfrentar os problemas da família, o problema não sei o quê, né? Então, é o vício no sentido de você, ou viciado no esporte. Eu tô que nem um louco, e não faz mais nada, e não olha, é sempre fugas. O vício é sempre fuga. Quer dizer, o oposto da fuga é a conexão. E a conexão, de alguma maneira, te ajuda nesse despertar de quem realmente você é e principalmente, você não ter medo do que você pode ser. Essa é a grande magia desse lugar que a gente hoje chama de escola. Porque, como você falou nessa coisa da fuga, a gente tem medo, né, de aprofundar na dualidade do ser, né, na luz e na sombra, aí, porque eu falo que autoconhecimento é para os corajosos, assim, né, porque não são só flores, mas é na inteireza desse aprofundamento da luz e da sombra que a gente vai ser, porque dali também vem a nossa maior potência, né, às vezes o Maslow fala que a gente tem mais medo da nossa potência do que do nosso fracasso, né, o fracasso é um lugar mais morninho ali, né. E realmente é preciso coragem para aprofundar, para trazer a potência que está ali, né? Porque a potência está inata, né? A essência,
a paixão, né, esse entusiasmo pela vida, de fazer as coisas conectado, porque eu acho que essa conexão que você fala, que é o contrário do vício, a primeira conexão é comigo mesma, é com a minha essência, né? É Claro, com a minha alma, isso. né? O significado para mim, o que faz sentido a mim, para eu colocar mais amor no mundo, né? Em ação, né? A gente aqui na Unipaz fala muito do amor em ação. É preciso é um convite mais de aprofundamento nesse conhecer, né? Do eu sou, né? Eu gosto muito dessa dessa potência para que eu possa fazer diferença através da minha ação conectado com esse eu sou, com essa essência, né? Aí vem desse lugar assim eu amo essa palavra, né? Entusiasmo, que é esse enteus, essa divindade aqui dentro, que é onde habita essa inteligência, né? A gente estava falando dessa inteligência, que eu amo esse assunto, que é a inteligência espiritual, que é onde habita o significado, assim, né? E eu acho que é uma inteligência, eu gosto muito da filósofa que dá aula em Oxford, que dá aula em Harvard, da Dana Zohar, que é um grande nome do QS, né? Que é o coeficiente espiritual como uma inteligência mesmo, né? Não é sobre religião, não é sobre nem tradição, realmente neurociência, assim, né? Que explica, e ela traz de um lugar muito embasado, e ela fala, essa inteligência tem que entrar na educação, tem que entrar nas organizações, tem que entrar, porque é onde habita o sentido, né? Eu estava até falando para você, assim, falei, acho que encontrei meu Ikigai, assim, como estudiosa agora da respiração. Eu quero levar isso para a educação, Daniel, assim, levar a respiração para esses professores que precisam se abrir para o novo, se abrir para a criatividade, porque é nessa inteligência espiritual que habita a criatividade, que habita a inovação, que habita a ponte, realmente é a intuição, como você bem falou, né? E fazer essa turma respirar, assim, respirar com consciência traz presença e abre espaço para a gente receber. Na verdade, a gente faz assim, eu faço esse gesto, né, de receber do alto, mas na verdade é de dentro, né? Então, veja, eu acho... Não, olha só. Como eu enxergo isso, tá? Como eu olho o que você está falando. Se eu perguntar para você, a gente é um corpo com alma ou uma alma com corpo, né? Então, a gente é uma alma com corpo. E é isso, né? Então, e aí, eu vou perguntar para você, se você perdeu o seu celular, perdeu esse aparelho aqui, você vai ficar muito brava? Você vai falar, pô, eu vou e tal, mas o que acontece? Você vai hoje entrar lá e você vai comprar um celular e o que acontece? Amanhã, tudo que você tinha, ele já está lá de volta. Por quê? Porque esse celular ele não está aqui, ele está na nuvem. Sim. Isso daqui é simplesmente um device para você traduzir o que está na nuvem, não é isso? Então, ele é isso. Então, o que eu quero dizer, o que eu acredito que é isso aqui, o corpo? A gente é um device para traduzir o que está na nuvem. O Daniel não está aqui, a Vivi não está aqui, você não está aqui. Você está num outro lugar. E aí o que você precisa, né? E agora é o seguinte, você imagina qual que é a potência de um celular, e sabe o que eu acho que é legal? O Fotos é o que eu estou agora olhando para você, olhando para lá, eu estou lembrando, tal. O Notas é o que eu aprendo, sabe? Até tem essa brincadeira. Quer dizer, então a gente está na nuvem. E aí, imagina um celular que não tem Wi-Fi, não tem 3G, 4G, 5G. Beleza, ele tem lá aquela potência dele nele mesmo. Ele não tem conexão. Então, para mim, a espiritualidade é você ampliar sua conexão com você mesmo, entendendo que você não está aqui, você está na nuvem. E aí, você tem esse device com uma superpotência. Assim que eu enxergo. Igualzinho eu vou fazer outra analogia. Uma televisão. Aqui está passando um show. Se você abrir a televisão, o show está lá dentro? Não está lá dentro. Ele é simplesmente a tradução de uma frequência de algo que está acontecendo em outro lugar e você tem a capacidade de transmitir aqui. Então, para mim é igual. A gente não está aqui dentro. Apesar de estar aqui dentro no sentido de... O que é o estar dentro? Né? O estar dentro no sentido de essa conexão com você. É o show. A gente tem shows dentro da gente. Tem jogos de futebol, tem coisas maravilhosas, tem eventos, tem vibração, tem tudo aqui dentro. Agora você tem que acessar. Você tem que... Por quê? Porque o que a gente vê é algo muito... É o celular sem 3G e sem 5G. É isso que... E aí tem uma coisa linda que você estava falando agora, e aí eu estava falando do professor.
né? Então, se eu jogar para você, aquele professor, porque antes o professor era aquela pessoa que transmite com conhecimento, não é isso? Então, das escolas tradicionais. Então você vira e fala o seguinte, olha, imagina quem não entrega muito bem, ele já é um mau professor. Mas imagina aquele professor que é um bom professor, que ele vai lá e ele passa tudo que ele se comprometeu a fazer. Ele foi explicar a história, ele explica a história e tal, todo mundo acha ele um bom professor. Mas aí tem aquele outro que é um professor espetacular, que é aquele que ele fala tudo isso com paixão. E aí você olha e fala, nossa, né? Enfim, aquele que transmite que no final do dia você fala, eu quero seguir essa carreira, eu quero ser um historiador, eu quero fazer engenharia por conta daquele meu professor de matemática. Aquele que faz tudo aquilo com paixão. Mas ele é uma grande estrela. Mas aí tem aquele professor que é único, que ele não é extraordinário, ele é mais que extraordinário, né? Ele é mágico. É aquele que você não acha que ele é muito bom. Ele faz com que você acredite que você é muito bom. Então, o professor que é único não é aquele que transmite o conhecimento, mesmo que seja com paixão e que de alguma maneira te envolve. Não. Ele não é aquele professor que faz com que você admire ele. O professor que ele é maravilhoso, que ele é único, que é aquele que é incomparável, é aquele que faz com que todo mundo que está ao redor dele se sinta extraordinário. Não é que você acredita que ele é extraordinário, mas ele faz com que todo mundo ao redor se sinta extraordinário. Inclusive os outros professores. É aquele que fala, nossa, sua aula foi incrível, os alunos elogiaram, fizeram uma conexão com a minha aula. Chega para o aluno e fala, você é brilhante, você é incrível. Então, as pessoas que realmente fazem diferença no mundo não são aquelas pessoas que você considera elas extraordinárias, mas são aquelas pessoas que fazem com que os outros se sintam extraordinários. Esse é o lugar da universidade. Essas são as pessoas com que você quer conviver. Agora, a gente fala muito da universidade, da escola, e eu digo o seguinte, há algum tempo, para suprir o gap entre as empresas e as universidades criaram as universidades corporativas. E hoje eu acredito que a gente tem que criar as empresas universitárias. Ai, maravilhoso. Então, eu estou falando desse negócio da universidade, mas eu posso transcender. Imagina que todo lugar porque na verdade você aprende quando você é criança na escola, depois na universidade e depois no trabalho. Então eu acredito que a vida é um aprender eterno, né? Se faz algum tempo que você não aprende o seu trabalho, sai de lá. Você está repetindo as mesmas coisas, você não está evoluindo. Então, o trabalho tem que ser um lugar do aprendizado, da evolução, do convívio com os outros, dos encontros. Esse deve ser o trabalho. E aí sim a gente vai construir uma sociedade incrível, onde você estuda quando você é criança, depois você estuda na universidade e depois o seu trabalho é simplesmente um lugar de evolução, de crescimento. De transbordo, né? De transbordo. Partilha mesmo. Quer dizer, de compartilhar. E aí, com quem você quer estar? Né? O seu professor, que pode ser aquela pessoa que eu falei extraordinário, se você o considera extraordinário, mas o extraordinário de verdade que faz com que os outros sejam extraordinários, a mesma coisa vale para os líderes. O líder é aquele que você fica admirando e fala, nossa, meu chefe é maravilhoso, aquele cara é incrível, um dia eu quero ser que nem ele, um dia eu quero estar na cadeira dele. Não. Faça com que o verdadeiro líder é aquele que faz com que os outros se sintam extraordinários, com que os outros acreditem que pode ser alguém maravilhoso, com que os outros acreditem que são melhores do que realmente são. E quem sabe essas são as pessoas que a gente queira formar, queira preparar, queira descobrir, queira estar junto no mundo. Porque eu acho que eu acho que traz muita felicidade aquele que inspira o melhor do outro, né? Quanto mais pessoas a gente faz feliz, mais feliz eu sou, né? Porque para mim traz sentido eu ver e eu sei que para você também. Eu sempre cito o Benjamin Zander, que é o maestro, né? Que ele fala, né? Sucesso é a quantidade de ouros brilhando ao nosso redor. Quer dizer, então, para mim essa é a melhor definição de sucesso, uma coisa enfim, incrível, assim. Muito linda mesmo. E te ouvindo falar, né? Voltando um pouco no que você falou, e tem uma coisa que tem trazido muito
tô aqui batendo o martelo hoje nessa palavra, né? Tá curioso, mas sentido mesmo, assim, Daniel, eu tenho pensado assim que a vida não é sobre você. Quando a gente fala dessa informação, né? A consciência é uma informação que a gente faz, eu faço esse gesto do alto, mas que ela tá dentro e que, na verdade, não tem separação, mas não é sobre você, é através de você, que a vida quer se manifestar, né? Fazer da gente esse device, né? Como você falou do celular, é sobre isso, é deixar a gente nutrir esse aprender, né? O aprender a fazer, essa curiosidade de ser, de fazer, de conviver visando harmonia e qualidade na troca das relações. E esse aprender a transbordar é quando a gente entende que é muito maior do que a gente. É através das minhas ações, é através, né? Eu me nutro, sim, do conteúdo, eu tenho uma intenção, né? Outra palavra bem poderosa para tudo isso, é a intenção de me conhecer, de saber os meus talentos, as minhas habilidades para colocar a serviço da vida, mas entender que é muito maior do que a Vivian, é muito maior do que o Daniel, é muito maior, é através de mim que a vida quer se manifestar e inspirar vida e plenitude, né? É muito legal o que você está falando, é incrível, porque é o seguinte, eu sempre falo o seguinte, a gente não veio nessa vida para resolver problemas. A gente veio nessa vida para nos resolver através dos problemas. Maravilhoso. Né? Quer dizer, então, a gente veio aqui para que a gente possa entender aqueles desafios que a vida nos traz, para que a gente possa evoluir. Então, eu vou fazer né? Então, imagina, tá? Pode ser em qualquer outro exemplo, mas imagina que eu morri daqui a bastante tempo, cheguei em algum lugar, né, e tal, lá tá lá São Pedro, ou quem quer que seja, para me receber, e aí eu já vou chegando, já vou com a pastinha, olha, veja bem, olha só o que eu fiz, olha só que coisa legal, eu tinha um propósito de transformar o Brasil pela educação, o Instituto AMNA fizemos não sei o quê, e o outro fez não sei o quê, eu ajudei tantas pessoas, não é? Tô lá fazendo meu merchan. E ele vai olhar para mim e falou assim, ó, legal tudo que você fez, mas você não foi lá para isso. Você não foi lá para isso. Você foi lá só para uma coisa, cara. Você foi lá para você crescer, se desenvolver, evoluir a sua consciência. Através das experiências que você teve. Então você resolveu um monte de problemas e você mesmo continua igual. Você não conseguiu aprender nada, você não evoluiu nada. Volta. Sabe aquele negócio? Então, eu acho de verdade... quando você fala, qual que é o sentido da vida? Né? Para mim, o sentido da vida, a vida nada mais é do que um tempo, 80 mais 20 menos 20, dá tudo certo, hoje, tal anos, né? Para que você tenha experiências, vivências, derrotas, frustrações, mas que no final do dia você possa ampliar sua consciência, você possa entender de uma maneira mais genuína, verdadeira, tentar estar mais confortável com essa questão, com essa pergunta, né? O que a gente veio fazer aqui? De onde a gente veio, para onde a gente vai? O que a gente faz? O quão confortável você está com essas perguntas? Se você está muito desconfortável, porque quem sabe você não esteja evoluindo tanto. Você não evoluiu tanto. Então, o quanto mais confortável você tiver e falar, poxa, eu tô bem. Claro, eu não sei as respostas, mas eu confio. Né? Eu confio, eu acredito. Eu tô pleno, eu tô tranquilo com o que vem, eu tô tranquilo. Né? Então, sabe por quê? Você não pode ter medo da morte. A pior morte é você não ter vivido. Então você tem que viver de uma maneira plena, mas viver no sentido do que você... tudo que você faz tem que ter um porquê. Né? Eu falo, você não perdoa o outro por conta do outro, você perdoa porque o perdão é dar tchau. O perdão é falar, beleza, já cresci o que eu tinha que crescer. Você me feriu, eu fiquei magoado, eu fiquei não sei o quê, mas tudo bem, aquilo só me fortaleceu. Agora, se você está amarrado, se você quer vingança, se você tem raiva, se você então, você está lá, você não evoluiu com aquilo. Na hora que você olha um desafio, você fala, mas por quê? Nossa, devia ter feito aquilo, Essa questão desse arrependimento, desse sentimento que você fez a escolha errada.
e você não se libertar dele, significa que você ainda está preso naquele lugar. Quer dizer, então, para mim, todos esses sentimentos, o motivo da gente estar aqui é para que a gente consiga achar essa grande evolução, né? Achar esses caminhos dessa evolução. No final do dia, tudo o que acontece é uma brincadeira, um jogo, uma Matrix, um lugar, um monte de experiências, e se você ficar muito preso àquelas coisas, agarrado, parece que você está perdendo muito tempo em não viver aquilo de maneira plena, né? E de novo, e a questão da presença, né? Na presença, para mim, eu falo o seguinte: imagina que você está lendo um livro incrível, mas toda vez que você acabou de ler uma página, ela desaparece. Você nunca mais vai poder voltar para ler aquela página. É o livro que cada vez que você leu, ele some. Você vai olhar, vai ler com muita presença, porque ele é incrível, aquele livro. E você só vai poder ler ele uma vez. Não é isso? Quer dizer, para mim essa é a vida. A vida é você conseguir entender... Escrever o seu livro na presença. Né, na presença, né? Ou estar lá presente no sentido de que a cada momento que você está lendo ou escrevendo, ou o que é que seja, vivendo aquela página, ela nunca mais volta. Com presença. E é curioso isso que você falou, né? De se a gente está apegado, né? Aqui na Unipaz a gente fala que o apego, ele é o início de todo o sofrimento. Ele é o começo de tudo. Por quê? Porque eu primeiro que eu me sinto separado, né? Quando eu falei da ilusão da separatividade que o Pierre Weil fundamenta, é a ilusão da separação, né? Então, se eu tô separado de você, então... E aí eu quero, sabe assim? Aí você não tem algo, aí você entra em sofrimento. Aí começa. E começa toda a destruição, assim... nessa separação, quando eu falo assim, né, que o primeiro lugar de conexão sou eu comigo mesmo. Se eu estou separada de mim, eu começo a adoecer. Se eu me sinto separado de você, é onde eu quero te criticar, te julgar, sim. Entende assim? E da natureza a mesma coisa. Quando eu fiz aquele link, né, dos aprendizados com os elementos da natureza, não só esse lugar de sustentabilidade, de querer cuidar da vida, mas também se eu me sinto separado, então eu quero ter. Mas eu não preciso ter, porque, né, é bonito demais pensar nisso, né? Eu sempre pergunto, eu falo o seguinte: você tem as coisas ou as coisas têm você? E aí, às vezes, você vive, fala, não, eu tenho aquele, né? Eu tenho um carro, eu tenho uma casa, ou é a casa que te tem, é o carro que te tem, porque você está apegado àquilo. O Osho dizia que o oposto do amor é o apego. Tá vendo? Né? Que é onde começa o sofrimento. É isso, né? Então, se você... tem alguém que você ama e você coloca você no centro, você não ama, você tem apego. Para que, se você amar de verdade, você está do lado e você coloca quem você ama no centro. Né? Isso para mim é uma coisa, é realmente uma coisa linda. Então, o sentido de ser desapegado não é o sentido de você não dar valor, né? Ao contrário, o desapego é o amor. Sim, o amor liberta, quer dizer, né? Então você liberta. Se você ama, você tem... Uau, que incrível! Você não precisa ter aquilo, você simplesmente ama aquilo. Você vive aquilo, flui. E essa para mim é a grande... É uma coisa linda que você traz, né? No sentido do... quem sabe a resposta para tudo, né? Quer dizer, não interessa a pergunta, né? Não interessa a pergunta. A resposta é o amor, é a natureza. A resposta é você estar pleno, a resposta é você estar com presença, a resposta é você querer evoluir sua consciência, a resposta é você entender que tudo que acontece com você são simplesmente caminhos, né, para que você possa evoluir. Tudo que você fez na sua vida, eu falo, não se arrependa. Se perguntar para mim hoje, Daniel, você mudaria alguma coisa na sua vida? Eu não mudaria nada. Por um motivo. Porque qualquer coisa que eu mudasse, eu não seria quem eu sou hoje. Poderia ser que ela tivesse sido mais leve, mais tranquila, minha vida, menos perrengue e tudo mais, mas eu não seria quem eu sou. Quer dizer, então, eu honro quem eu sou, honro todos os momentos que eu vivi. Tem várias coisas que se você olhar para trás, eu hoje falo para você, eu faria diferente. Ainda bem. Porque se eu olhar para trás e falar, não, eu não faria nada diferente, você não evoluiu nada. Você não evoluiu nada.
Quer dizer, então não tem essa história, já nasceu evoluído, a ponto de eu não ter que evoluir nada. Não. Quer dizer, então, olha que coisa maluca. Se eu olho para trás e tem muitas coisas que eu faria diferente, significa que eu evolui muito. E isso tem que ser motivo de orgulho, e não de medo, não de arrependimento, e não de problemas, e não achar que, nossa, como eu fiz coisas erradas na minha vida. Não. Eu só tenho consciência que elas foram erradas pela pessoa que eu me tornei hoje. Então, a coisa mais linda, então não tem por que você se arrepender. O arrependimento é um sentimento meio ambíguo. Porque se você não se arrepender no sentido de não achar que você fez alguma coisa errada, você não evoluiu. Então, se você não evoluiu, sua vida não está servindo de nada. Você está andando de lado. Então, isso é uma coisa muito, muito incrível, muito mágica. O Rudolf Steiner, ele fala que o que a gente tem de mais sagrado é a nossa biografia. Lógico. Né? Honrar a história. E É tudo isso. foi importante para eu estar onde estou, sendo quem eu sou, fazendo o E que esse eu sou, sentido de né? honrar é de novo, é não se arrepender do que você fez, porque naquele momento que você tomou aquela decisão, aquilo era a sua melhor versão. Sim. Aquilo eram todos os recursos que você tinha para tomar aquela decisão. Né? Pra aprender, Ela né? foi diferente. Você faria ela diferente hoje? Que bom. Que incrível. É sobre ficar... Eu falo assim, a vida é sobre aprendizado. É sobre aprendizado. Porque se você, como você falou, poderia ter escolhido algo diferente hoje? Talvez, mas no fim, o que fica é o aprendizado, né? Eu vou ser até mais radical. Para mim, viver é aprender. Quem não aprende, simplesmente existe. Você está lá. A diferença entre você existir e entender que a sua vida vai passando e você aprender de verdade, e você viver, é se você aprende, se você tem sonho, se você evoluiu, se você tem aquela gana de querer ser uma pessoa melhor. É isso. Então, eu brinco várias vezes com meus amigos, quando eu vou dar parabéns, né? Eu falo assim, você não tem que dar parabéns pela pessoa ter completado mais um ano. Você não tem que dar parabéns pelos últimos 365 dias. Você tem que virar e falar assim, eu te parabenizo por tudo que você evoluiu nesse último ano. Olha. Tem pessoas que, quem sabe, eu só estou parabenizando 10 minutos. Porque a única coisa que ele evoluiu nos últimos 365 dias foram 10 minutos. Tem gente que evoluiu algumas horas, tem gente que evoluiu alguns dias. Mas o que realmente vale, o que você tem que falar, olha, esse meu último ano valeu a pena, não pela quantidade de dias e horas que você simplesmente existiu, mas pelo tempo que você evoluiu. Porque esse momento que você evoluiu, você estava presente, você estava com a consciência lá. Inteiro. Você estava inteiro, você conseguiu refletir sobre aquilo, você realmente se tornou uma melhor versão de você mesmo. E aí, dentro daquela linha do que eu falei, o que eu quero, para que vale essa vida? Para que você amplie a sua consciência através das experiências que você vive. Então, no final do dia, quando você olhar para trás e comemorar um aniversário, não é os 365 dias, mas é a quantidade de tempo que você aproveitou e não somente existiu, mas viveu naqueles 365 dias. Com inteireza, né? Eu acho essa palavra também maravilhosa. Ô Daniel, a gente está aqui precisando quase caminhar. O tempo se desfaz, né, gente, nessas conversas. Porque eu sou apaixonada, você é um apaixonado. E aí o tempo também, mas assim, eu não queria deixar de falar aqui nessa conversa com você, como que você... Porque eu sei que a sua intenção, né, é fazer da educação, da universidade, como um healing center, né? Um lugar de cura. Eu queria ouvir um pouco desse seu olhar para esse cuidado, porque a Unipaz, ela traz a educação junto com a terapia, com o cuidado integral desse ser que chega, sabe? E a gente integra, assim, a experiência, a reflexão, né? A teoria, a reflexão, a vivência e a meditação. Ou seja, num cuidado, assim, desse autoconhecimento, desse ser, para que ele possa florescer e ser a sua máxima potência, né, nesse lugar dessa inteireza. Com a sociedade, assim, é um grande desafio, né? Mas eu quero te ouvir, porque
Como que a gente pode tornar essa educação um centro de cura mesmo, assim, desse cuidado integral? Porque a gente, né, aqui na Unipaz a gente também fala do termo da normose, que é essa patologia da normalidade. Ou seja, só que é um normal que está adoecido. Como fazer essa transição desse normal, dessa forma, para que a pessoa traga a sua natureza, a sua essência, o seu melhor, mas como estamos, né, atravessando uma sociedade adoecida, como é que a educação, como é que é a sua visão para que a educação seja cura, né, e cuidado? Bom, você sabe que, só para brincar aqui, eu tava nos Estados Unidos, na Disney, né, com minha esposa, meus filhos, e a gente parou o carro num lugar, aí um esquece isso, não trouxe tal coisa, aquele perrengue, todo mundo já... Eu falei, tipo, a gente tava no estacionamento do parque, quase que eu falei, vamos embora, porque já tava aquela confusão, sabe aquele negócio? E a gente pegou aquele trenzinho para chegar ali na Disney e tal, e de repente parece que a gente foi ficando mais calmo, né, e tal. A hora que a gente entrou no parque, olhou, já tava todo mundo numa outra vibração, e aí eu falei, olha, esse lugar é um healing center, Olha só. né, não tem ninguém que vá para os parques, que vá para Disney, e não tenha memórias incríveis de lá. Então, com essa mesma visão, que o lugar, você tem, olha só a definição de um parque da Disney, da Universal e tal, lá de Orlando. É um lugar que você tem diversas atrações, para que você possa ter experiências mágicas, para que você possa conviver com pessoas que você ama, não é isso? Quer dizer, para que você possa enfrentar os seus grandes desafios, de você ir numa montanha-russa, enfrentar coisas que você nem imaginou que tinha. Você entra num teatro e você fala assim, nossa, eu não imaginei que podia existir algo como eu estou vendo aqui. Né? Você desenvolve descobertas, outros sabores. Você vai para o Epcot Center, você conhece, parece que é o mundo inteiro naquele lugar, onde você vai sentindo sabores, cheiros, sensações e tudo mais. Então, esse para mim é a definição da universidade. A universidade tem que ser esse lugar de você, de alguma maneira, estar presente, né? Tá com pessoas que você gosta, pessoas que façam você evoluir, tendo experiências mágicas, não ter medo de mostrar a sua vulnerabilidade, mostrar o seu cansaço, né? De estar lá e falar, nossa, estou cansado, nossa, eu tenho medo de montanha-russa, nossa, mas eu fiquei muito surpreso com aquele brinquedo que eu nem imaginei como era. Você tem sensações que você nunca teve. Então, para mim, assim como isso é um healing center, no sentido de você se curar, é quase um oásis dentro de uma vida que você está vivendo, que algumas vezes você não entende porque ela está valendo a pena. Né? Então, a universidade tem que ser esse lugar seguro, a escola tem que ser esse lugar seguro de você se conectar com você mesmo, se conectar com a natureza. Né? Nietzsche fala uma frase que, quando você descobre os porquês, né, você encoraja a enfrentar todos os outros comos. Quer dizer, então isso é lindo. Então é o lugar de você entender o porquê. Mas um porquê de uma maneira mais sofisticada. Você chegou com um porquê de querer arrumar um emprego? Não, suba. Quem sabe você saia com o porquê de querer empreender. Mas mais do que isso, de querer empreender para fazer diferença para os outros. Mas por que fazer diferença para os outros? Porque aquilo vai tornar você uma pessoa melhor. E entender que os problemas são para você ser uma pessoa melhor. Então aquilo, na verdade, é todo aquele desafio para que você tenha uma consciência e se torne uma pessoa melhor. Então, no final do dia, você entrou com um propósito de vida, uma intenção, como você falou, e você deu um salto em relação à intenção do porquê que você faz o que você faz. Então, quem sabe, esse lugar do Healing Center, agora sendo provocado e inspirado nesse momento, né, é você evoluir em relação às suas intenções de fazer o que você faz. Quem sabe seja isso o grande desafio do Healing Center, porque se você foi lá para ter um momento com a tua família, para você ficar com o seu tempo, para você tirar foto e contar para os outros, para você postar no Instagram que você está na frente da bola do Epcot, né? Você foi com essa intenção meio pequena, mas você foi evoluindo, de repente você voltou. Você ampliou a sua intenção. Você evoluiu a sua intenção.
Então, quem sabe esse lugar, a universidade, como um healing center, seja o lugar de você ampliar, deixar sua intuição mais sofisticada no intuito de uma evolução de consciência, de alma. Então, a evolução da intuição é que faz com que você faça o que você faça, né? Faz o que você faz com um propósito muito mais nobre e que de alguma maneira te dá muito mais sentido, significado para a vida que você está vivendo. Quer dizer, então eu acho que esse lugar como um Healing Center é esse lugar de você descobrir que você nem tinha ideia de entender por que você faz o que você faz. Né? E aí você faz o que você faz com uma intenção muito maior. E se ela for pautada no amor, na relação com o cuidado com o outro, no desenvolvimento efetivo do outro, não fazer com que as outras pessoas se sintam extraordinários, aí eu acho que seja, quem sabe esse seja um dos últimos estágios da evolução humana. Né? E aí sim você acha que está vivendo dessa maneira plena. Então, a universidade como esse lugar do Healing Center é um lugar da evolução, das intenções, para que você entenda por que você faz o que você faz. É bonito, né? É quase uma costura com tudo que a gente falou aqui, assim, né? Porque é um espaço de não é de formação, você não se forma, você se transforma, e se tiver realmente conectado, né, alinhado com aquilo que traz sentido à sua vida, certamente é o Ikigai, né? O grande resultado seja o Ikigai, né? Dessa educação que transforma, visando, né, agora essa costura do que eu falei, dessas funções psíquicas que costura a razão com a sensação, com a emoção e com a intuição, através de uma intenção clara de fazer e colocar em ação o nosso melhor, visando o brilho do olhar do outro. O meu olhar também vai brilhar, né? Olha só que legal. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, mas eu vou pegar uma coisa que você falou antes e agora e tudo que a gente acabou de escrever aqui. Se você olhar, olha só, uma coisa é você pegar e falar assim, você vai lá para arrumar um emprego, não sei o quê, e o emprego que você conseguiu, o estágio que você conseguir, uau, tá bom demais. Muita gente tem essa visão. Aí você fala assim, eu vou dar um salto, uma oitava acima, como você falou, é o Ikigai, que nada mais é do que a confluência, o que você faz bem, o que você ama fazer, o mundo precisa, o mundo paga para. Mas eu quero jogar uma oitava acima, que é o Ikigai com uma intenção de evolução da consciência, o Ikigai com uma consciência muito maior, porque você pode inclusive fazer o que você ama fazer, faz bem, o mundo precisa, o mundo para, pensando numa carreira, e está tudo bem. E aí, na verdade, é uma carreira que faz sentido, é uma carreira onde você se está tornando a melhor versão, você ama o que está fazendo, uau, está fazendo bem para o mundo, mas ainda pode ser limitada. Quando você pensa no Ikigai de uma maneira mais plena, o sentido do o que você ama fazer? Mas você ama fazer de verdade, ama fazer no sentido de evolução da sua alma, da sua consciência. O que você faz bem? Tem que estar presente, de verdade. Né? O que o mundo precisa sobre esta ótica e não sobre a ótica de um profissional ou da carreira? O que você faria de graça, né? O que você faria? Você faria o que está fazendo até de graça? É uma grande pergunta. Né? Então, e quando fala o mundo paga para, no sentido do mundo dá valor. E eu acho que isso daqui é um negócio muito incrível. Né? Quer dizer, a hora que você está falando dos mutantes e de transformar, quem sabe a universidade também seja esse grande caleidoscópio, né? Onde você, cada cena é completamente diferente da outra, todas as cenas te deixam extasiados, a combinação, quanto maior a diversidade, mais incrível o caleidoscópio, um caleidoscópio com tudo da mesma cor, não tem sentido nenhum. Quer dizer, então a diversidade é fundamental. A riqueza da diversidade. É incrível, quer dizer, as experiências, pessoas, cheiros, visões, sabores, tudo diferente. Quanto mais diversificado, mais rico é. E aí você tem essa convergência, essa confluência, esse mosaico, que o caleidoscópio nada mais é do que um mosaico, um diferente do outro, sendo construído em movimento. Né? Gerando mosaico, paz, porque o isso. movimento traz paz. Bonito, né?
Bah, que Linda. bonito, meu Deus. Ai, até suspiro aqui, porque é ampliação de consciência, né, Daniel? E eu acho assim, eu falo, gente, como é importante realmente, e agora, né, estamos aqui nesse tema da educação ser uma oportunidade da ampliação de consciência, porque, gente, quanto mais gente desperta nesse caminho, eu falo, dentro da complexidade que é a existência humana, pode ser mais simples a nossa evolução, no sentido de, meu, vamos alinhando, vamos ter coragem, né? Eu acho que tem que ter, tem alguns... Eu, no começo da pandemia, eu desenvolvi um método, me chegou, né, intuitivamente, assim, são várias coisas, assim, de coragem, de confiança, de compromisso com a sua felicidade, de conexão com a sua essência, de coerência e de consistência para sustentar, né? Quanto mais gente alinhada com isso, gente, é plenitude É para... isso. E aí, quem sabe mais um que não tinha, para que é você não ter medo do conflito de ideias. Ai, que maravilhoso. Porque se você não tiver medo do conflito, somente através do conflito de ideias que você impede o confronto de pessoas. Exatamente isso. Então, quem sabe a paz esteja pautada no desejo genuíno do conflito de ideias. Quer dizer, se você riqueza tiver dessa a diversidade, riqueza de você... E aí, para ter o conflito de ideias, quanto maior a diversidade, quanto maior a convivência com pessoas que pensam diferente de você, quanto mais aberto você está, quando você está de verdade pautado no amor, no sentido de uma maneira genuína de escutar o outro falar. Escutar o outro falar não é escutar na boca do outro algo que você pensa com outras palavras. É escutar algo diferente do que você pensa e refletir sobre aquilo. E aprender com aquilo. Você pode reforçar o seu ponto de vista, você pode mudar o seu ponto de vista, você pode criar um terceiro ponto de vista. Quer dizer, então, quem sabe, olha que coisa linda, né? Mutantes e pela paz. Quer dizer, você não ter medo de ser este ser que muda constantemente, porque a mudança significa sempre você estar evoluindo. Você não ter arrependimento de olhar para trás e falar, olha, eu faria diferente, que beleza, que significa que você evoluiu, que você transgrediu dogmas que você tinha, né? Você não ter medo de ser esse alquimista de tudo que a vida lhe traz, para que você possa ser esse grande alquimista colocando coisas diferentes, para que você, no final do dia, possa sentir coisas que você nunca sentiu, né, possa desenvolver essa sua descoberta, e só através dessas descobertas, do novo, da diferença cultural, do conflito, no final, é o conflito com coisas que você nem tinha imaginado que existia, e fez com que você repensasse por outros ângulos, porque a vida não é só você olhar outros ângulos, ou olhar outros pontos de vista, mas olhar outras vistas do mesmo ponto. E aí, se você ampliou outros pontos Olhares. de vista e outras vistas do mesmo ponto, significa que você colocou em conflito aquilo que você tinha colocado já como um conceito pré-concebido, né? E tudo mais. E aí é que está a evolução. E se você tem esse estado de espírito, para mim, esse é o estado de espírito de paz, né? Esse é um estado de espírito que você está muito tranquilo, muito harmônico, em equilíbrio com as diferenças que você tem em relação ao mundo. E aí, quem sabe, seja o estado mais pleno do ser humano, ter esse desejo, a curiosidade, e ao mesmo tempo estar muito em paz com tudo que é desconhecido, ou com tudo que ele conhece é diferente do que ele pensa, né? E ele, mais do que ele conviver em paz, ele ter o desejo genuíno e a intenção, como você falou, de evoluir através dessas diferenças. Que bonito. Nossa Senhora. E aí ele pega e faz o quê? Vai para a escola, vai para a universidade para ir ao encontro, né? A universidade tem que ser esse lugar. De encontro. Tem que ser esse lugar. Né? Tem que ser esse lugar que propicia esses encontros com os diferentes, com as diferenças. Para enriquecer a experiência. Para que você possa ser único. Muitas vezes a gente fala, né? O que nos torna muito mágico são as nossas diferenças. Se todo mundo fosse igualzinho, você não via magia nisso.
E aí, se você não souber conviver, se você não respeitar ou não desejar as diferenças, você vai ficando cada vez mais ensimesmado e dentro, enfim, do mesmo lugar, e aí você ficou menos Empobrece a experiência, rico, né? Uma floresta, ela é tão rica quanto mais diversificada ela for. Não é isso? Com certeza. E é aquele caos, eu falo que tem uma diferença entre a ordem artificial e o caos natural. Então, olhe um jardim de algum palácio, um jardim de uma casa linda, tudo podado, parece que é tudo combinadinho, mas aquilo lá é uma ordem artificial. E olha uma floresta. Aquele caos. Aquela confusão. Em harmonia. Em harmonia. Então, muitas vezes eu acho que é você conseguir ter essa tranquilidade, e isso é ter paz, né? De conviver de uma maneira muito fluida, muito tranquila com esse caos natural. E aí a tua vida fica muito mais rica, muito mais mágica, muito linda. Muito linda, nossa senhora. Mas eu vou trazer aqui, assim, ainda o meu Ikigai na intenção, Daniel, de trazer a respiração. Eu quero deixar isso aqui do meu coração, assim, nessa nossa conversa, da importância de que a respiração esteja mais presente, assim, né? Eu falei para você, tô com a intenção de levar a respiração consciente, coerente para os professores, para que eles ensinem essas crianças e os jovens a respirar, porque a respiração é fluxo, né? Quando a gente fala da importância desse conflito, dessa diversidade, é assim, quando não tem fluxo, tem estagnação, e ao contrário da paz, é o não movimento. Perfeito. Então, e a respiração, ela vem para fazer o fluxo acontecer através de nós, fazendo aqui uma última costura com essa nossa conversa maravilhosa, inspiradora, que eu estou aqui muito feliz. Não, eu que agradeço. Nossa. Muito lindo. Eu concordo totalmente. Eu acho que a respiração nada mais é do que você entrar de alguma maneira com uma coerência cardíaca, com uma coerência de frequência, né? Você de verdade conseguir trazer todo mundo para a mesma frequência. O Miguel Nicoleles, que é um dos maiores pesquisadores do Brasil, que fez o exoesqueleto na Copa do Mundo e tudo mais, agora ele tem estudado muito as redes neurais, né? E ele sempre estudou, por isso que ele fez o exoesqueleto, que é você comandar o esqueleto com as suas sinapses, de alguma maneira sem ser manual, né? Sem ser com a mão, que é para que um tetraplégico pudesse andar, então através do cérebro você comanda um exoesqueleto. Mas ele tem evoluído, ou tem feito outras pesquisas, e a gente teve recentemente com ele, onde ele tem coisas lindas, né? Então ele ali através de estar monitorando o cérebro, quando duas pessoas se beijam, o cérebro entra numa ressonância harmônica, os dois de uma maneira quase um complementando o outro. Que um negócio lindo. E ele fez vários testes, seja individuais ou em duplas e tudo mais, mas também no coletivo, onde numa sala de aula, aquele professor, de novo, que inspira, que provoca, ele cria uma coerência cerebral, uma mesma frequência que também tem tudo a ver com a frequência cardíaca. Mas o cérebro, ele entra, digamos assim, todo mundo em harmonia. E por isso que uma pessoa consegue mover todo mundo, mobilizar todo mundo. E a respiração, ele também fez várias experiências, do mesmo jeito. Então o que acontece? A respiração ela é linda para que todo mundo fique na mesma frequência. E se todo mundo está com a mesma frequência, a mesma coerência, aí você traz todo mundo num outro estado e quem sabe numa ampliação, de novo, o que eu estava falando, né? Uma evolução sobre a sua intenção. É isso, aí todo mundo fica mais calmo, todo mundo fica mais aberto ao novo, todo mundo entra numa sintonia, fazendo com que aquela sala de aula e aquela escola flua de uma outra maneira. Então, eu realmente acredito, não só na meditação como um lugar de você estar mais pleno, mais presente, com a consciência, ampliou sua concentração e tudo mais, mas também nessa frequência coletiva. E a frequência coletiva faz com que todo mundo tem uma frequência. Né? Então, se eu estou aqui com você,
Provavelmente nossos corações estão batendo numa mesma frequência, porque tem uma ressonância aqui, a gente está criando o que a gente está falando. Eu posso comparar com uma música de uma orquestra na mesma sintonia. Sim. Se a gente tivesse, eu estou falando uma coisa, falando outra, eu não estou nem aí, eu estou pensando, eu já vim aqui com minhas respostas programadas, não interessa a pergunta que você faça, eu vou dar minhas respostas. E você também não está interessado na minha pergunta, você está interessado em fazer a sua, não está interessado nas minhas respostas, está interessado em cumprir um roteiro, a gente não ficou em sintonia, né? Quer dizer, então, às vezes acontece isso numa sala de aula. O aluno está lá, ele não está nem um pouco interessado no que o professor quer falar. O professor também não está nem um pouco interessado no que o aluno quer aprender. E cada um está indo lá simplesmente para cumprir o seu papel. E aí não tem conexão, né? Então então tem dissonância, então não em conexão. E a respiração é uma dos caminhos, das ferramentas para que você faça com que todo mundo entre na mesma conexão, na mesma frequência, e aí sim você tem essa escola que a gente acabou de descrever, ela tem a possibilidade de caminhar dentro daquele contexto, de ser aquele Healing Center. Permitindo a vida se manifestar através de cada um de nós, né? Que assim seja. Viva! Meu querido! Nossa, que alegria essa presença. Eu que agradeço. Uma delícia aqui. E tem várias coisas que você foi falando, eu fui me provocando e tal, e que foram surgindo aqui. De novo, né? É quando a gente, quem sabe o nosso 5G, nosso Wi-Fi aqui esteja conectado em outra dimensão e fez com que a gente fluísse dessa maneira nessa conversa incrível. O que você deixaria assim agora do seu coração, no aqui e agora, para quem tem a intenção realmente de manifestar o seu melhor através da educação? Você vem aí atuando há décadas, acho que desde sempre, né? Porque eu sei que você cresceu com um pai diretor de escola. Sim. Do seu coração como uma inspiração, Daniel, para essa nova educação, no seu aqui e agora. Eu acho que muito, enfim, em cima do que a gente já falou aqui, que descreveu, mas eu realmente acredito que nessa sociedade que a gente está vivendo, que já está vivendo nesse momento de transformação e de mudança enorme, a escola, a universidade, ela será esse lugar mais seguro, que vai transmitir a maior confiança para que cada um possa não ter medo de ser você mesmo, né? Então, eu acredito que a universidade é esse grande local, a gente pode chamar de um healing center, ou de um local de expansão da consciência, onde as pessoas não vão ter medo, né, de conviver com o diferente, de conviver com as diferenças, de escutar de uma maneira muito genuína, verdadeira o outro, de incentivar o conflito de ideias, para que você possa evoluir, para que você possa realmente ter esse propósito de se tornar uma consciência melhor e entender que tudo que acontece com você, não existe fracasso, existe fracasso pode existir só fracasso bem sucedido, aquele que você aprende com ele, aquele que você evolui, né? Então, eu acredito que a escola, muito mais do que o lugar de você evoluir algumas habilidades e competências que você tem para que você possa arrumar um emprego ou para que você possa ter uma carreira, é o lugar de você entender de uma maneira muito mais profunda sobre quem você é e que você possa evoluir para responder os grandes questionamentos da vida, da existência humana, que é de onde a gente veio, para onde a gente vai, por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, quem que a gente é, por que a gente encontra as pessoas que a gente encontra, né? Quer dizer, então, se o mundo tem 8 bilhões de pessoas, por que nós dois estamos aqui agora conversando aqui? O que fez, que aconteceu no nosso mundo para que trouxesse a gente, para que a gente tivesse esse encontro? E quantas pessoas a gente pode impactar através dessa conversa que a gente está tendo? Quer dizer, então, o refletir um pouco sobre isso vai proporcionar, quem sabe, a possibilidade de você estar com muito mais presença, de você repensar sobre as intenções do que você faz nessa vida, né? E no final do dia vai fazer com que você seja uma pessoa mais plena, mais feliz e tenha de novo o que eu falei, quando você for comemorar os seus
365 dias do último ano, tomara que você comemore efetivamente 365 dias, porque você teve mais do que 365 experiências e todos os dias realmente te ajudou a ser uma pessoa melhor, uma consciência maior, para que você realmente tenha uma vida que vale a pena. Viva! Viva! Obrigada, meu querido. Uma honra, viu? Uma Obrigado. honra. Você sabe que, se eu quisesse falar em uma frase, para você, tem um livro, eu falei esses dias, tem um livro do Luc Ferry, que ele chama Aprender a Viver. E do outro lado, eu provocando dentro da escola, né? Então é aprender a viver, e a escola deveria ser um lugar para você viver para aprender. Então, eu poderia juntar as duas e falar, quem sabe o grande sentido da universidade é você viver para aprender a viver. Olê. Que é isso, né? É você viver para aprender, porque se você está aprendendo, realmente é o que faz sentido na vida, é você se tornar cada vez uma pessoa melhor, né? Quer dizer, e do outro lado, aprender a viver, né? Em de plenitude, verdade, em plenitude, né? Em inteireza, com significado, com presença, com tudo que a gente escreveu aqui. Então, resumindo, eu acho que a universidade deveria ser esse lugar de você viver para aprender a viver. Que lindo, que assim seja. Muito obrigada, Daniel, querido. Obrigado, uma delícia. Obrigada, Viva. Que seja pura inspiração essa conversa aqui para você que está nos ouvindo. Muito obrigada por estarem aqui conosco até agora, se inspirando nesse grande ser aí que faz tudo isso com tanta paixão. Estamos precisando dessa nova educação. Seja você também parte da transformação. Se você ainda não conhece a Unipaz, venha conhecer unipazsp.org.br. A gente está aí cada vez mais soltando nas redes sociais ferramentas, possibilidades, cursos, né, caminhos para que sejamos nós o agente da transformação. A gente tem uma associação de um valor extremamente simbólico para você ter acesso a cursos de iniciação muito profundos para tudo isso que a gente está conversando aqui hoje com o Daniel. E eu agradeço, deixo um beijo no seu coração e até o próximo encontro. Viva! O podcast Mutantes é uma realização Unipaz São Paulo. Produção Dharma Rocks e Vivian Amarante. Apresentação e roteiro Vivian Amarante. Edição Rogério Diniz. Trilha sonora Bruno Maia.